Olá, olá! Agora estamos de volta para conversar um pouco mais, né? Mais uma conversa sobre a sua prova, ok? Sobre o que vai cair na sua prova. Então a gente leu o artigo 6º, agora vamos ler o artigo 7º, o 8º, o 9º e o 10º, beleza? Ó, artigo 6º, 7º, 8º, 9º e o artigo 10, tá? Para encerrarmos o assunto, vamos ler rápido, porque a gente já sabe o que esses artigos vão nos passar, né, de informação. Vamos lá. Artigo 7º. Ó, artigo 7º. O artigo 7º, ele fala sobre a morte presumida, ok? Sobre a morte presumida. Beleza, ó. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Então, vou fazer o seguinte, então vamos ler o artigo 6º primeiro. Vamos ler o artigo 6º primeiro, ó. O artigo 6º é simples, ó. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se a morte quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, ok. A abertura de sucessão definitiva é morrer, beleza? Tanto a morte natural abre a sucessão definitiva, quanto a morte presumida também abre a sucessão a sucessão definitiva, tá? Beleza. Vamos para o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, olha aqui, ó, sem decretação de ausência, sem burocracia, sem esperar 21 anos ou 23 anos ou mais, sem isso, tá? Por isso que é sem decretação de ausência. Sem negócio de curadoria dos bens do ausente, sem negócio de sucessão provisória, sem negócio de sucessão definitiva, sem isso. Vai direto para a sucessão definitiva, vai direto para a morte presumida. Okay? Claro que tem que ter decisão do juiz, né? Beleza. Vamos lá. 2 casos, que a gente já estudou, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, aí aqui é o exemplo lá do Chapecoense, né? Que 71 pessoas morreram no acidente. Acidente trágico, muito triste, o Brasil ficou abalado. Até hoje, é como se fosse, parece que nem passou, foi em 2016, parece que foi ontem. Felizmente ocorreu isso, né? E o segundo caso, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Aí esse negócio aqui, ó, campanha, é a missão militar, tá? Só que na lei tá campanha, mas é missão militar essa parada aí. Depois, se você quiser pesquisar no Google, tu digita lá. Campanha, vai aparecer lá. Campanha militar, não sei o que, missão, parará, não sei o que. Beleza? Então, ó, se alguém desaparecido em campanha, ou seja, em missão militar, ou feito prisioneiro durante a guerra, né? Não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Perceba que no caso da Chapecoense lá, do acidente aéreo, não precisou de negócio de esperar 2 anos. Só precisa esperar 2 anos aqui na guerra, beleza? Tá. E o parágrafo único, aí aqui precisa. Esse parágrafo único ele se aplica tanto para o inciso 2 quanto para o inciso 1, tá bom? Então, ó, o parágrafo único, ó, a gente já falou isso nas conversas. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Isso a gente já sabia, a gente já abordou tais informações em nossos blocos anteriores de conversa. Agora a gente já terminou o artigo 6º, já terminou o artigo 7º. Vamos para o artigo 8º. Olha aí a imagem que eu coloquei, né? Que é a imagem e tal. Vamos para o artigo 8º. Olha o que diz o artigo 8º, da comoriência, né? É uma presunção relativa que admite prova em contrário, etc, etc. Ó, comoriência, artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, pode até ser em um lugar diferente, desde que seja na mesma época, né, temporal.
Não se provando averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros comorientes, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Perceba aqui, ó a leitura, vou tentar simplificar a leitura desse texto técnico, que não sei para que tanta tecnicidade. Ó, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, beleza, aí tranquilo. 2 ou mais pessoas morreram na mesma época temporal. Pode até ser no mesmo local ou em locais diferentes. Foi aquele exemplo que eu falei, que Maria decolou do Brasil para Nova York e o esposo de Maria, João, decolou de Barcelona para Nova York. Eu falei nas conversas anteriores. E quando os 2 aviões decolaram, cada um decolou no mesmo momento, 7 horas. 7 horas horário de Brasília, os 2 decolaram. Aconteceu o quê? Decolou e explodiu. Foi o exemplo que eu falei, comoriência, né? Ok. Beleza, essa pode ser no mesmo local ou não. Tranquilo. Desde que esteja na mesma época temporal. Não se provando averiguar se algum dos comorientes, ou seja, se um falecido e o outro falecido, ó, se algum dos comorientes precedeu aos outros, ou seja, se um morto morreu primeiro que o outro, se não se sabe dizer quem morreu primeiro que o outro, qual morto morreu primeiro, qual morto morreu depois. Okay? É isso que está falando aqui nessa parte. Tá? Se não se souber definir cientificamente quem morreu primeiro e quem morreu depois, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ou seja, presumir-se-á comoriência. Beleza? Ok. Então, tranquilo. O artigo 8º, tranquilo. Vamos para o artigo 9º. Lembrando que o artigo 6º, 7º e 8º já foram cobrados pela CESP. Agora, o artigo 9º, pelo menos eu não encontrei nenhuma questão cujo conteúdo abordado foi o artigo 9º ou o artigo 10º do Código Civil, tá? Mas a gente vai ler aqui só para título informativo, beleza? Na hora que você estiver revisando, dê mais atenção aos outros artigos, não dê tanta atenção para o artigo 9º e para o artigo 10º, tá bom? Beleza. O artigo 9º e o artigo 10º você pode só passar rapidinho o olho, assim, tá? Você vai lembrar, claro, registro e averbação são coisas distintas, né? O registro é para registrar, documentar um fato no cartório e a averbação é para documentar uma alteração nesses fatos, beleza? Então, olha ali, registro, né? Artigo 9º. São registrados em registro público os nascimentos, os casamentos e os óbitos, beleza? A emancipação por outorga dos pais ou a emancipação por sentença do juiz. Beleza, perceba que a emancipação legal, por colação de grau, por economia própria, militar, a pessoa que é militar e completa 17 anos lá prestando serviço, né? Passou o aniversário de 17 anos prestando serviço militar. Várias emancipações legais que a própria lei define, não precisa de escritura pública, não precisa de sentença judicial, ou seja, são emancipações não concedidas nem pelo pai nem pelo juiz, mas sim pela lei, por isso que é a emancipação legal, não precisa ser registrado, tá? Somente a emancipação por outorga dos pais, que é a emancipação voluntária parental, ou a emancipação por sentença do juiz, que é a emancipação judicial. A emancipação parental e a judicial devem ser registradas no cartório. Agora, todas as outras emancipações legais conferidas pela própria lei, elas não precisam ser registradas em cartório. Beleza? Ok? Tá. Inciso 3. A interdição por incapacidade absoluta também deve ser registrada em cartório. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e a sentença declaratória de morte presumida também deve ser registrada em cartório. Beleza? Ok.
Agora vamos ao artigo 10, que fala da averbação. Olha bem. Far-se a averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Beleza? Todos esses fatos devem ser averbados e não registrados. Ok? Beleza. Também deverá ser feita a averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Beleza? Ok? Tranquilo. Então, encerramos a leitura dos dispositivos legais, né? Lemos a letra da lei, entendendo a letra da lei, explicando a letra da lei e concatenando, interligando essas informações da letra da lei com as informações da teoria tratadas nas conversas anteriores. Agora, doutores, vamos para o que interessa. Vamos fazer aquilo para o que estávamos nos preparando nas conversas anteriores. Vamos para a batalha agora, vamos detonar a CESP agora geral. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder as questões da CESP e detonar a CESP. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o o seu material de questões, ok, doutores? O seu material de questões e vai lá na questão 89, beleza? Vá na questão 89. Na verdade, são poucas questões. Uma, duas, três... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 questões só 6 questõezinhas, beleza? Então vamos lá para essas 6 questões. Vamos lá. Deixa eu colocar as questões no seu material aqui, só um momento. Na sua tela, aliás. Tô achando. Tô quase encontrando, só um momento. É a questão 89, tá? Questão 89. Beleza. Questão 89 já está na... Só ativar a tela para vocês. Aí, pronto, beleza, está na tela. Ok. A questão 89, ela caiu no concurso da ANAC 2012, tá? Olha a pergunta. Presume-se a morte da pessoa natural quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Presume-se a morte da pessoa natural quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Doutores, olha aqui. O examinador copiou e colou o artigo 6º do Código Civil, doutores. Simples assim, ok? Então, não exige um grau de profundidade aí avançado para você ter que ler informativos e informativos de jurisprudência do STF, do STJ, doutrina maçante. Não. Basta tu ler o artigo e entender o artigo na forma como
havíamos feito em nossas conversas anteriores. Beleza? Ok? A questão número 89, óbvio, está corretíssima. Copiou e colou o artigo. Ok? Tá. Então vamos para a próxima questão, que é a questão número. Aliás, nós respondemos a questão número 89, né? Vamos responder a questão número 31 e a 86. Mas já que a gente está nesse caderno da questão 89, vamos para a questão 86 aqui para trás. Aqui, ó. ANAC 2012 também. Ocorrendo comoriência, presumem-se mortos primeiramente os mais velhos e depois os mais jovens. Tudo errado, doutores, tudo errado. Como assim primeiro os mais velhos, depois os mais novos, os mais jovens? Nada a ver. Se você ler o artigo 8º do Código Civil, você vai ver que a regra é clara. Não tem nada de negócio de mais velho, mais novo, mais idoso, mais doente, não. Comoriência, ela é morte simultânea de todas as pessoas naquela ocasião ali. Se não for possível constatar o exato momento da morte. Beleza? Tranquilo, então a questão 86 é de fácil resolução aqui. Pode ver que desse jeito você detona a CESP. CESP é jogo fácil. Desse jeito aqui, né? Beleza, então agora vamos para a questão número 31 do seu material. Esse aqui é o caderno 8 de questões. Vamos para o outro caderno, que deve ser o caderno 6, quer ver? Caderno 6, vamos ver. Questão 31, não é o caderno 6, não. É o caderno 5. Caderno 5, olha lá, questão número 31. Aqui. Olha, 2015, TJ do Distrito Federal e Territórios, para você ver como o artigo 8º, ele pode sim ser cobrado na sua prova, tá bom, doutores? Beleza? Ok, então vamos lá. Nesse caso, considera-se o debilitado estado de saúde. Aliás, nesse caso, considerando-se o estado debilitado ou o debilitado estado de saúde de Batista, presume-se que ele morreu primeiro. Ó, só aqui. Doutores, preste atenção, eu nem li a historinha, doutores, eu nem li a historinha. Eu só li o artigo, expliquei o artigo e estou lendo a parte final da questão. Eu não li a historinha, mas eu já sei, doutores, óbvio que a questão, o item da questão 31 está errado. A comoriência não tem nada a ver com o negócio de quem está mais deficiente, quem está mais doente, quem está mais velho, quem está mais novo. Não tem nada a ver com isso. A comoriência independentemente de tudo, todo mundo morreu no mesmo horário. É uma presunção. A não ser que seja possível constatar que fulano de tal morreu antes ou morreu depois. Beleza? Então, só aqui eu já sei que está errada a questão. Beleza? Perceba que eu nem li a historinha. Eu nem li, não perdi tempo lendo historinha. E isso, na hora da prova, é crucial. Tá? Então, ó, nesse caso, considerando o estado debilitado de saúde de Batista, presume-se que ele morreu primeiro. Então, eu responderia isso aqui em quê? 10 segundos lá na prova. Agora, ó a historinha. Ó o tamanho da historinha, ó. Com base nas disposições do Código Civil, julguem o item. Tá. Situação hipotética. Histórica. A situação hipotética é a historinha. Ó. Fábio e Cristiano, ao transportarem Batista, que se encontrava severamente enfermo, olha aí, para um hospital, colidiram o veículo em que estavam com um poste, olha aí, doutores. Em virtude do acidente, todos os três morreram.
não tendo sido possível verificar quem morreu primeiro. Oh, meu Deus. Aí a questão vem falar negócio de estado de saúde. Tem nada a ver negócio de estado de saúde aqui não, doutores, tá? Tá errada a questão. Tá? Não tem negócio de presumir que morreu primeiro. Presume-se, na verdade, que todos morreram ao mesmo tempo. Beleza? É exatamente o contrário. Então, está errada essa alternativa aqui do item da questão 31. Beleza? Agora, vamos para a questão número 90, que é no outro caderno aqui. Ó. Questão 90. Olha aí a questão 90. 89 a gente já respondeu, 90. Questão 90. Questão 90 foi para a ANAC também, 2012. Olha aí, ó. No caso de provável morte de quem estava em perigo de vida, a declaração da morte presumida poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e feitas as averiguações, né, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Olha aí, a questão, o item simplesmente resumiu o artigo 7º, inciso 1 e parágrafo único do Código Civil. Simplesmente fez um resumão aí. A questão 90, você vê como é fácil de responder uma questão dessa. Óbvio que a questão está correta, óbvio que a questão está correta. Vamos para a próxima questão, que é a questão 123, ok? Vamos para a próxima questão. Esse aqui é o caderno 8, vamos para o caderno... Acho que é o caderno 10. Isso, caderno 10. Olha aí o caderno 10, a questão 123. A questão 123, TJ de Alagoas, só interessa para a gente a alternativa B, tá? B de bola, ó. Pode ser declarada, ó, a opção correta, tem que achar a opção correta, tá? Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, ou seja, artigo 7º do Código Civil, de alguém que, feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Pode? Óbvio que pode. O artigo 7º, inciso 2, praticamente resumiu o artigo aqui para nós, beleza, né? Lembra lá? Depois que a pessoa tá tendo uma guerra, a pessoa vai numa missão, some. Ou então a pessoa é capturada, é presa e depois da guerra ela some. Nunca mais se soube notícia dessa pessoa. Depois que a guerra terminar, se passar 2 anos e não for encontrada a pessoa continua desaparecida, aí o juiz pode proferir uma sentença declarando a morte presumida sem precisar declarar a ausência, sem precisar esperar as fases lá da ausência, né, que leva de 21 anos ou 23 anos, depender do caso. Beleza? Tranquilo? Então a alternativa B é o gabarito, depois se quiser conferir, você pode conferir. O gabarito é a alternativa B. Beleza? Ok, então assim a gente termina todas as questões da CESP sobre o artigo 6º, sobre o artigo 7º e sobre o artigo 8º. Perceba que o artigo mais cobrado, na verdade, foi o artigo 8º, né? Até em 2015 ele foi cobrado, TJ do Distrito Federal. Ok, assim a gente termina todos os artigos do Código Civil que fala sobre a personalidade e sobre a capacidade, ok? Falamos tudo sobre a personalidade, falamos tudo sobre a capacidade, que cai em prova, né? Falamos... É claro, doutores, eu não estou aqui para defender tese de doutorado, mestrado, não. Eu estou aqui para explicar o assunto que é cobrado em prova para você acertar o maior número possível de questões. Simples, e eu estou tentando explicar da forma mais fácil possível. E o nome disso é função social do conhecimento, porque eu estou tentando ajudar as pessoas com o conhecimento
para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Que pode ser você, pode ser outras pessoas. Então, assim, a função social do conhecimento é algo de extremo valor e você também pode ajudar na função social do conhecimento compartilhando esse vídeo, anunciando ele para outras pessoas, porque tudo aqui que eu estou fazendo é de graça, é 0800, ok? É um conteúdo totalmente gratuito, você pode compartilhar com quem você quiser. Beleza? O que importa é você passar nessa prova, mudar sua vida, mudar sua qualidade de vida definitivamente, tá? Ok. Então, assim, nós já estudamos o artigo 1º do Código Civil até o artigo 10º do Código Civil, beleza? Esses artigos são importantes para a prova. A gente vai fazer uma pausa e depois a gente vai voltar para estudar do artigo 11 até o artigo 21, que também são importantes para a prova da CESP. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente já estudou tudo sobre a personalidade que cai em prova, tudo sobre a capacidade que cai em prova, e a gente aprendeu quando é que inicia, quando é o início da personalidade, quando é o fim da personalidade, quais as consequências, quais as características, e etc. e tudo mais. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os direitos da personalidade, só que é a partir do próximo bloco, a partir da próxima aula, né? Que é os direitos previstos lá no artigo 11 até o artigo 21, tá? A gente vai aprender isso a partir da próxima aula. Espero que tenham gostado até agora e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, até logo.